Então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Alguém aqui nos visita a primeira vez hoje? São de outras casas também. Sejam muito bem-vindos. Mais que vocês gostam. Hoje é um dia importante. Depois dos recadinhos do Tira Pressa, vou falar um pouquinho por quê. É um dia importante. Nós temos sempre os recadinhos aqui da casa, para vocês que estão nos visitando a primeira vez, né? E o primeiro recadinho que a gente tem é que a gente tem entrevistas, né, todos os dias da semana, todas as segundas, terças, quintas às 2h30 e às 20 horas, sextas às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Então, quem quiser vir conversar um pouquinho, tem uns 15 minutos antes da palestra, aí você fala com o coordenador, sobe para fazer a entrevista e depois você ainda consegue vir assistir um pouquinho da palestra do dia. Bom, outro recadinho, nós temos evangelização de jovens e crianças aqui na casa. Então, quem quiser vir trazer o sobrinho, o neto, o primo, pode vir trazer aos sábados, às 16 horas, das 16 às 17 horas. Na verdade, esse vai ser nosso último, sábado. Então, a gente vai fazer uma confraternização no Parque Municipal. Então, quem quiser ir, eu estarei lá no sábado. Quem quiser ir, pode me achar ali no final da palestra, eu posso passar o contato e a gente combina, tá bom? Aí a gente vai entrar de férias junto com o curso. A casa também tem um trabalho de cestas básicas, né? A gente entrega cerca de 20 a 30 cestas básicas todos os meses e a gente está precisando de alguns itens específicos para montar as cestas, que é café, materiais de higiene pessoal e leite em pó. Então, quem se sentir à vontade, na semana que vem, quiser trazer um desses itens, vai ajudar bastante nesse trabalho muito importante. Tá bom? E é isso. Então, vamos para a nossa prece inicial. Então. Quem se sentir à vontade, fechar os olhos, sentando mais aconchegadamente na cadeira. Vamos então, neste momento, agradecer a espiritualidade amiga, que chegou aqui muito antes de aqui adentrarmos, preparando, harmonizando o ambiente para a palestra de hoje, que as nossas palestrantes de hoje possam juntas passar esse ensinamento para a gente, que a espiritualidade possa auxiliá-las e que a cada palavra dela possa entrar na nossa mente e ir direto no nosso coração. Esse chakra é importante, nos fazendo entender todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E que nós assim possamos sair daqui, então, melhor do que aqui chegamos. Então, Senhor, com a sua permissão, que eu inicio mais uma palestra nessa casa de amor e luz. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje a palestra, ela não é uma palestra especial, vai ser dos 30 minutinhos, a gente vai ter o básico, o tratamento normal, mas ela é uma palestra especial porque nós estamos iniciando a SEGESPRO, que é a Semana da Juventude Espírita da região Oeste. Né? Eu e a Tarsila, nós somos diretores de mocidade, do departamento da Luz, e nós juntos arrumamos essas bagunças, esses eventos de juventude, esses intercâmbios entre as casas, a gente gosta de fazer isso. Tanto que hoje nós temos uma palestrante do CEPA e uma palestrante do NEAL, que a gente convidou para estar fazendo. E nos outros dias, a SEGESPRO começou ontem lá no Cristão, e a Tarsila vai falar um pouco aí do nosso cronograma. A gente vai ter palestras que começaram de ontem, de domingo a domingo, então vai do dia 23 ao dia 30. E no dia 30 a gente vai ter um momento especial, que a palestra começa às 9h30 e depois às 10h30 vai começar um momento de apresentações artísticas, que é o nosso sarau. Inclusive estamos com inscrições abertas, então se vocês quiserem estar lá no dia 30, quiserem cantar, dançar, fazer alguma apresentação ou conhecerem alguém que goste, estamos aí esperando para a gente ter bastante coisa legal nessa semana. E aí, a nossa SEGESPRO, que é essa semana, ela tem como um tema, um plano de fundo, que é todas as vidas importam. Então, todos os temas, vamos falar um pouco sobre caridade, sobre amor, sobre cuidado, sobre essa questão das vidas importarem. Então, a gente espera que cada dia aí traga mais aprendizado, traga coisas boas e que a gente possa fazer
Porque a gente, como o departamento de mocidade, acaba conhecendo outras casas e a gente gostaria que mais pessoas conhecessem também, para que a gente fizesse essa troca e pudesse entender e conhecer um pouco mais o perfil das outras casas. Amanhã estaremos no Neal, né? Quem quiser ir lá e conhecer a casa, fica ali no centro de Carapicuíba, pertinho também. Na quarta-feira a gente vai estar lá em Cotia, no Atitude de Amor. Quinta-feira no Seara de Kardec. Na sexta-feira aqui pertinho também, no Oficina de Luz. No sábado também pertinho, ali na aldeia de Barueri, no Sementes de Humildade. E no domingo é o encerramento da Tarsila lá no CEPA, no centro de Barueri. Então estão todos muito convidados. E agora também, para a gente começar então, vou chamar as nossas palestrantes, Luísa e Duda. E a palestra de hoje é o ensino de Jesus e a exigência da reta justiça. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Só apresentar a gente de novo para vocês saberem que é a Luísa e a Duda. Eu sou a Luísa, essa é a Duda. Eu vim do CEPA, a Duda é editorial, então a gente está muito feliz de poder estar aqui e poder ter esse intercâmbio um pouquinho das casas para a gente conhecer. Boa noite, gente. Bom, como nós falamos, o tema da palestra de hoje é o ensino de Jesus e a exigência da justiça. Bom, quando a gente fala sobre a questão do ensino de Jesus, uma passagem que vem muito à nossa mente, que reforça muito essa questão, é a dos fariseus. Acho que assim tá bom para todo mundo escutar, né? Vocês querem. Aqui os fariseus, eles se reúnem e perguntam a Jesus qual seria o maior de todos os mandamentos, tentando, de certa forma, até colocar Jesus em uma saia justa, né? Porém, Jesus, muito sábio e tendo um conhecimento, assim, incrível, responde com muita plenitude e serenidade. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando era criança, eu gostava muito dessa passagem, e aí eu tinha o costume de chamar ela de resuminho de Jesus. Porque, de certa forma, a gente tem toda a doutrina, todos os ensinos de Cristo contidos na lei de amor. Na lei de entender que o outro é o meu irmão também. E é interessante porque, apesar de a gente falar que Jesus ele vem trazer essa nova era, né, essa nova fase, digamos assim, da humanidade, mesmo que de forma muito embrutecida, o amor já estava presente antes mesmo. Quando a gente lê os 10 mandamentos, inclusive, a gente consegue ter uma visão muito interessante de o que representa o amar ao próximo e o que representa amar a Deus sobre todas as coisas. Não roubarás, não matarás. Tudo isso é o amor ao próximo de uma forma ainda mais rígida, realmente. Bom, e aí é interessante porque o nosso amor, ele ainda é um amor um pouco equivocado, digamos assim. Porque nós ainda não estamos no momento de ter um amor na sua fase mais pura. É um processo, é algo que faz parte da nossa evolução. No início, nós tínhamos apenas instintos, então a nossa maior reação é sempre a agressividade. Porém, com o passar do tempo, por meio da racionalidade, mas principalmente da evolução espiritual, esses instintos vão se transformando em sentimentos. A questão é que, como nós estamos nesse processo, o nosso amor é uma mistura desse sentimento com um pouco desse instinto. Então, a gente tem o costume de amar quem? Os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que estão sempre relacionadas com uma certa ideia de posse. Mesmo que inconscientemente, é isso. Eu amo os meus, os que estão comigo. E ainda é um amor muito materialista, de certa forma, porque é a forma como a gente conhece ele. Não quer dizer que esteja errado, mas quer dizer que ainda é um processo. Nós não estamos ainda nessa ideia de que o amor é o sentimento por excelência, que é a definição que o próprio Evangelho nos traz. Que é esse ponto de justamente o amor ser um sentimento tão puro, tão elevado, que ele reúne os mais diversos sentimentos, que ele reúne e pode ser transmitido das mais diversas formas. É interessante porque no próprio Evangelho também nos traz que o amor ele é de essência divina. E nós, como filhos de Deus, carregando essa essência divina, também vamos ter esse amor. Como eu disse, de forma mais embrutecida, mas desde o primeiro, do mais primitivo até o mais evoluído, nós temos esse sentimento, nós temos essa sensação, por assim dizer. E aí vem aquela questão, então, se o nosso amor é equivocado, então o que é amar? Será que eu realmente amo? E percebam, gente, que em nenhum momento nós estamos aqui falando que o nosso amor ele é errado, porque a gente jamais pode ter essa visão de um sentimento que está sendo amadurecido, por assim dizer. Mas o ponto é a gente justamente entender que isso vai sendo trabalhado. Então, amar, segundo o meu evangelho, é ser leal, correto, consciente e, principalmente, fazer para o outro o que eu quero que eu gostaria que fizesse para mim.
E aí é interessante porque, mais uma vez, a gente faz isso com as pessoas que estão próximas a nós, não é? Então, nosso amor, de certa forma, também é um amor bonito. O ponto é que quando Jesus fala, ame ao teu próximo como a ti mesmo, é que é um amor tão puro que ele expande isso muito além dessas barreiras que nós colocamos de forma material. Muito além dessa ideia de só minha família, só meus amigos. Ele expande para toda a humanidade. E a gente não pode, claro, jamais se comparar no nível crítico que Jesus está. Mas perceber que será que a gente não pode modificar um pouquinho desse nosso amor? Expandir um pouquinho mais além dessas barreiras que nós temos por conta dessa visão mais materialista. E a gente quer trazer também um pouquinho sobre a visão do outro mandamento, que é amar também aos vossos inimigos, né? Além do amor ao próximo, quem é nosso próximo? Nosso inimigo também não é nosso próximo. E quem é esse inimigo? A gente sabe que ninguém nasce, ninguém reencarna com o objetivo, com a meta de vir prejudicar outra pessoa. Está todo mundo aqui com o objetivo de evoluir, de se melhorar, e não para prejudicar o próximo. Então, esse inimigo que a gente fala é essa pessoa que está num dia mal, te trata mal, às vezes está te perturbando. Então, essa pessoa é a que mais precisa do seu amor também. Mas esse amor ao inimigo, a gente também não pode tratar como se fosse como a gente trata o nosso amigo de verdade, a nossa família. Não tem como a gente ter o mesmo carinho por essa pessoa que parece que só quer o mal de você. Não tem como a gente ter o mesmo prazer da companhia com esse tipo de pessoa. Mas o amar ao próximo que a gente quer fazer é o quê? A gente perdoar, a gente tratar bem e a gente devolver o mal com o bem, sempre. Então a gente quer trazer esse ponto que o nosso inimigo também é nosso próximo. E às vezes é quem mais precisa da nossa atenção, do nosso amor, do nosso perdão, porque também um dia pode ser a gente que vai estar precisando desse perdão, vai estar precisando desse amor, dessa atenção. Então a gente refletir um pouquinho, pensar sobre quem são essas pessoas, como que a gente trata essas pessoas e como que a gente vai ser daqui para frente. Se a gente quer se melhorar, como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode fazer diferente. E é interessante quando a gente traz sobre amar o nosso inimigo ou amar o nosso próximo, porque como a Luísa também pontuou, o nosso inimigo também é nosso próximo também pode ser nosso inimigo, né? Então a questão não é que a gente... Enfim, como ela pontuou muito bem, nós temos que amar o nosso próximo, enfim. E aí a questão é que a lei de amor, ela substitui a personalidade pela fusão de todos os seres e termina com as misérias sociais. O que quer dizer isso? Quer dizer que antes de eu enxergar o outro como meu inimigo, como uma pessoa que eu discordo nos mais diversos aspectos, socialmente, politicamente, enfim, por esporte ou qualquer coisa do tipo, antes de eu te enxergar como uma pessoa diferente de mim, eu te enxerguei como um irmão, que é filho de Deus também e que comete os mesmos erros que eu. Porque ao ponto da gente também ter o autoconhecimento de entender que nós somos muito grandes. A questão é que a gente tem o costume de se colocar sempre num pedestal e achar que eu estou sempre do lado certo, quando na verdade não. Então, quando a gente traz essa questão da lei de amor, é justamente enxergar o outro como um igual perante a mim e eu perante a ele também, claro. E por isso que quando a gente comenta sobre a lei de amor, é quase impossível não comentar também da lei de justiça e caridade. É por isso que normalmente a gente escuta a lei de amor, justiça e caridade. O amor, ele funciona, digamos assim, como uma base para essas outras duas e elas o apoio do amor. Isso porque eu só posso ser justa verdadeiramente se eu te entendo como um igual. E se eu te entendo como igual, então eu sigo o princípio da lei de amor, que é eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. E a caridade, uma definição que eu gosto muito de trazer, é que a caridade é como se fosse o amor na sua forma mais prática. Isso porque, antes de eu pensar no que você está precisando, enfim, eu estou te vendo como um irmão, que naquele momento eu posso ajudar, mas em nenhum momento me colocando em um pedestal de nossa, hoje eu estou te ajudando, não. A caridade real, a caridade nessa visão de amor em prática, ela tem justamente essa função e essa ideia de quê? De que nós somos iguais. Nesse momento eu posso te ajudar, mas amanhã eu posso precisar da mesma forma. E jamais pensando nessa ideia de retribuição, mas sim de irmandade mesmo, né? Acho que quem tem irmão consegue entender muito bem essa visão. Que eu vou ajudar o meu irmão não pensando que amanhã ele vai me ajudar, mas porque, poxa, é meu irmão, está precisando de ajuda, vamos dar essa forcinha para minha mãe, para meu pai, enfim. Então, é por isso que quando a gente fala de amor, é impossível não falar também da justiça. Então, o nosso texto hoje traz a regra da justiça divina, então a gente quer explicar um pouquinho o que é essa justiça. Né? Então, a gente tem as leis dos homens, que a gente sabe que é muito falha. As leis dos homens são mutáveis, como
conforme a região geográfica. Então, não é uma lei perfeita, e a gente sabe disso, a gente vive isso. Eu quero trazer alguns exemplos, por exemplo, no século passado, as mulheres passaram 40 anos sendo proibidas de jogar futebol. Muito recentemente, a gente sabe que não tinham leis para proteger os homossexuais eram proibidos de casar, poderiam ser demitidos simplesmente por sua orientação sexual. Então, a gente sabe que essas leis são muito falhas e imutáveis. Então, o que seria a justiça divina, a lei natural sobre a justiça para a gente ter alguma coisa certa para seguir, né? Então, a gente tem a resposta do livro dos Espíritos, o que é a justiça, que é a gente respeitar o direito dos nossos próximos. Que direitos são esses? Direito à vida, direito à dignidade. Então, a gente respeitar o nosso próximo. O que a gente sabe? O que é o respeito? Então, é principalmente o que a gente pode seguir quando a gente está em dúvida. O que eu faço nesse momento? Porque eu estou perturbada? O que eu posso seguir para saber que eu estou fazendo certo? Estou fazendo certo, que é o que a Duda já trouxe, que é aquele mandamento de fazer e querer para o nosso próximo o que a gente quer para nós mesmos. Quem que vai querer o mal para si mesmo, né? Então, Jesus traz isso sabendo que ninguém quer o mal para si mesmo. Então, a gente só vai, se a gente quiser para o próximo, que a gente quer para nós mesmos, a gente nunca vai querer o mal mesmo. Então, a gente traz esse mandamento para a gente poder seguir. E, no final, no tribunal que vai julgar, a gente vai ser nossa própria consciência. Então, a gente tem consciência disso, porque se a gente está fazendo alguma coisa de errado, quem vai cobrar depois é a nossa própria consciência. No final, porque a gente sabe o que é certo e errado no final. A gente sabe o que é seguir ou não. Mas a gente acaba seguindo, às vezes, os nossos instintos, às vezes, as nossas tendências. Mas a gente sabe, no final, lá dentro da gente, o que é o certo e errado nesse mundo. E a gente tem a lei natural. Então, por que as pessoas, sabendo da lei natural, por que há tanta discórdia? Por que as pessoas discordam tanto, são tão diferentes em seus ideais? Então, o que traz isso é a cabeça de cada um, a cultura de cada um, como cada um viveu. E as pessoas acabam seguindo em suas vidas os seus próprios interesses pessoais. Não pensam numa comunidade, numa sociedade. Então, a gente veio para esse mundo, a gente nasceu e renasce e continua vindo, voltando, para a gente se melhorar. E o que significa a gente se melhorar? É a gente trabalhar em conjunto também, não só no nosso pessoal, melhorar só a gente, mas a gente sabe que o começo é dentro da gente, sim. A gente começa aos pouquinhos, sozinhos, se melhorando, para a gente poder expandir esse bem, expandir essa melhoria nos nossos próximos. A gente sabe que sozinho nós não somos ninguém, nós não fazemos força sozinhos. Mas com os nossos exemplos no dia a dia, os outros vão perceber que a gente está diferente. A gente está mais paciente, a gente está mais amoroso, mais carinhoso, mais atencioso. Então, é que a gente possa, com os nossos exemplos, mostrar essa melhoria dentro da gente e espalhar no nosso convívio, a quem está à nossa volta. Então, sim, viver em sociedade é o nosso objetivo para a gente melhorar junto, nunca sozinho. E aos pouquinhos a gente consegue alcançar o nosso objetivo. Pode não ser nessa vida que a gente consiga o nosso melhor, mas que a gente possa buscar sempre almejar um pouquinho mais a cada dia. Ser sempre um pouquinho mais do que a gente foi ontem. Bom, para falar um pouco mais sobre essa questão tanto da justiça quanto do amor, nós trouxemos aqui a parábola do servo compassivo. Aqui está escrito assim certinho, quem quiser deveria acompanhar, mas eu vou falar de uma forma um pouco mais breve. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus com um rei que está em busca de quitar, digamos assim, as dívidas dos seus servos. E aí, nessa busca, trazem a ele um servo que devia 10.000 talentos. E aí ele fala, não, então você está me devendo, vem da sua esposa, vem dos seus filhos, todos os seus bens, porque você vai me pagar. O servo implorando, eu não tenho como pagar, por favor, Senhor, eu me perdoe as dívidas, eu pagarei tudo que eu puder, porque
por favor. O rei, tomado por compaixão, fala, ok, vou perdoar suas dívidas, tá? E suas dívidas serão perdoadas. Porém, ao pisar o pezinho na rua, o servo vai e encontra um colega dele que estava lhe devendo bem menos do que ele estava devendo para o rei. E mesmo tendo acabado de receber um perdão, ele pega esse seu colega pelo pescoço, enfurecido, e fala, cadê o meu dinheiro? Você vai me pagar agora. E aí, o servo ajoelha e implora, por favor, me dê um pouquinho mais de tempo que eu lhe pagarei tudo que eu lhe devo. Porém, este servo, impiedoso, fala, não, você não me pagou, então você vai para a cadeia até que me pague tudo que me deve. Os outros servos, as pessoas observando, falam, gente, como assim? Ele acabou de receber o perdão do rei, sendo que ele devia 10.000 talentos e não pode ter essa compaixão com o seu colega, que também pode passar pelas mesmas dificuldades que ele. Então, essas pessoas vão reclamar com o rei, vão falar, olha, aconteceu essa situação, um pouco de hipocrisia por parte deste servo, né? O rei, tomado de fúria, fala, chame ele aqui então. E aí é muito interessante porque ele fala, mal servo, eu te havia perdoado tudo o que me devia, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor então, enraivecido, manda este servo para os carrascos também até que ele o pague. E aí nós temos que dizer assim, é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes no fundo do coração as faltas que vossos irmãos houveram cometidos contra cada um de vós. Obviamente, gente, que Deus não é este rei que se irrita com os nossos erros, que nos manda para os carrascos, enfim. Mas nós temos plena consciência do quê? Das nossas leis, da questão da ação e reação. Toda ação vai ter uma reação. Isso não é necessariamente porque Deus é um carrasco, só para fazer essa observação. A questão é que muitas vezes nós somos esse servo piedoso, porque nós temos plena consciência da lei de justiça, da lei de amor. Nós temos plena consciência de que eu quero para o meu próximo que eu gostaria que fosse me dado. E da mesma forma, como funciona a justiça divina. Então, toda noite ao deitar, na hora da nossa prece, nós pedimos justiça, compaixão, paciência. Por favor, Senhor, me perdoe os meus pecados. A questão é que quando o nosso irmão nos pede um pouquinho mais de paciência, nos pede perdão, não, aí é demais a gente poder perdoar esse outro irmão, esse outro erro. É como se fosse incompreensível, né? E aí é interessante porque essa ideia de dar ao próximo o que você gostaria que nos fosse dado, não é de agora, não é dessa ideia da parábola, não é nem mesmo Jesus lá no novo para nós. E por que eu falo isso? Porque eu acredito que todos aqui já conhecem uma oração que Cristo nos deixou, que é a oração do Pai Nosso. E eu sei que muitas vezes a gente faz ela sem nem pensar no que a gente está falando, no que a gente está rezando realmente naquela prece. Porém, um dos seus verbos está lá, perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, na primeira prece que a gente aprende, por assim dizer, a gente já está falando isso. Estamos falando, eu tenho plena consciência da minha responsabilidade como pessoa, que eu também tenho que perdoar se eu quero ser perdoado, porque isso é a justiça divina. Se eu quero amar, então eu devo ter esse amor para o meu próximo. Mas a gente não faz isso. Na vida real, muitas vezes a gente prefere julgar, culpar o outro do que realmente escutá-lo, nem que seja minimamente, ou então pior. A gente fala, não, tudo bem, eu te perdoo, mas a pessoa vira as costas e junta com o outro para poder falar mal, para poder instigar cada vez mais pessoas contra essa mesma pessoa. Porque nós somos assim. E aí, quando a gente traz essa parábola e todas essas questões, a gente não está falando para que, nossa, então agora nós temos que ser perfeitos do dia para o outro. Então agora eu tenho que me culpar por todos os meus erros que eu faço. Porque não, eu sou péssimo, então eu sou esse servo piedoso, eu devo ser péssimo, enfim. Não, não é esse o ponto. O Evangelho nos traz a questão do homem de bem. E fala que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre com a lei de justiça, caridade e amor. Essa lei que nós já estamos falando há bom tempo. E aí, o que seria cumprir essa lei? É ser respeitoso com todos, com as leis divinas, por meio das leis divinas, das leis dos homens, enfim. É ter esse respeito. Só que nós sabemos que na vida real, muitas vezes, nós não somos assim. E quando a gente traz também essa carta do homem de bem, junto a todas essas leis, mais uma vez, não é na ideia de nos punirmos, ou de sempre nos olharmos no espelho e falar, nossa, eu sou péssimo. Não. Deus é um Pai de amor, justiça e bondade. Ele sabe muito bem isso que se tem. Ele sabe muito bem dos nossos defeitos, das nossas dificuldades. Então, jamais Ele vai olhar para cada um de nós e falar, eu quero que você seja perfeito agora. Não. Ele sabe que é uma caminhada. Mas da mesma forma que Ele sabe os nossos defeitos, as nossas dificuldades, por assim dizer, Ele também sabe muito bem do nosso potencial. E Ele sabe que a gente pode sim se esforçar para
para que nós possamos melhorar cada vez mais. E aí vem o reconforto do Evangelho, que fala que o verdadeiro homem de bem não é necessariamente aquela pessoa que cita todas as qualidades e fala, não, porque hoje eu fui justo, hoje eu fui caridoso, amei no próximo 5 vezes, fui top. Não. O verdadeiro homem de bem é aquela pessoa que se esforça para poder corrigir as suas ascendências, os seus vícios, que se esforça para poder amar o seu próximo, mesmo com dificuldades. Porque é isso, Deus reconhece que o ponto principal é o nosso esforço, e não necessariamente já a ideia de chegar ao caminho. Porque se a gente for pensar só nessa ideia da linha de chegada, a gente nunca vai estar contente. A gente nunca vai enxergar o nosso próximo como o próximo realmente. Porque se eu estou me cobrando a perfeição, eu vou cobrar a perfeição do outro. E é isso que Deus quer de nós? E é isso que nós estamos falando aqui? Não. É justamente entender que o outro vai errar igualmente a mim. É entender que o outro tem as mesmas dificuldades que eu. E é interessante porque atualmente tem muito essa questão de que a gente desumaniza um pouco o próximo e nos desumanizamos também. Tanto por conta dessa rotina sempre intensiva de que não, eu preciso pegar o meu trem, eu preciso pegar o metrô, então eu nem olho para a pessoa que está ali do meu lado pedindo uma ajuda, eu nem paro para escutar a pessoa que está tentando, de alguma forma, pedir socorro. E eu não estou sendo hipócrita de falar que eu sempre faço isso, ou de falar que, nossa, isso é um hábito comum em mim. Mas é justamente trazer essa reflexão. Porque quando a gente traz essas questões, a gente sabe muito bem a teoria. A gente sabe muito bem a teoria da lei do amor, a teoria da justiça. A gente sabe tudo isso. O ponto é que para que nós possamos nos esforçar para corrigir as nossas ascendências, nós precisamos começar a colocá-las em prática. Começar a nem que minimamente tentar fazer de pouquinho em pouquinho no nosso dia a dia. Então são pequenas mudanças, mas que vão contribuindo para essa nossa mudança moral como um todo. E aí é muito interessante, porque toda essa questão que a gente fala, realmente. Enfim, quando a gente fala sobre essa questão, a gente não está falando mais uma vez sobre essa ideia de perfeição. Nós estamos falando sobre justamente caminhar aos poucos para que possamos chegar nesse objetivo final. E é muito interessante esse tema cair agora nesse final de ano, porque no fim de ano a gente sempre tem esse costume de estabelecer novas metas, essa ideia de novo ciclo, de novas mudanças, de melhorar o que eu fui um pouco ruim nesse ano. Então a reflexão que eu acho que a gente queria trazer um pouco daqui para essa palestra de hoje é essa questão que nós possamos nos atentar um pouco mais ao nosso próximo. Nos atentar um pouco mais às pessoas que constantemente são desumanizadas. Entender que isso também pode ser um reflexo um pouco de nós, sabe? De entender que às vezes não custa tanto eu parar e escutar um pouco a dor do meu irmão. Mesmo que eu não possa realmente fazer grandes feitos, isso já muda um pouco. Porque quantas pessoas não sofrem constantemente com essa desumanização? Com essa questão de que elas não são nem escutadas. Elas não são nem vistas como pessoas e não têm nem seus direitos mais básicos concedidos a elas. E aí nós vemos na nossa bolha de achar que está tudo bem, que não tem a teoria, mas não, a gente também tem que colocar um pouco na prática, porque é isso. A gente não pode jamais negar a ignorância, que nós estamos aqui, e não porque nós somos melhores, não porque nós estamos no topo dos espíritos, não, mas é porque nos foi cobrado, nos foi concedido e nos foi dado todas essas informações. Então a gente não pode falar que a gente não escutou, que a gente não sabia. Que eu não olhei para o meu irmão porque eu não achei que ele fosse meu irmão, achei que o meu irmão fosse só amigo. Não, a gente não pode negar isso. Não mais. Já foi a época que a gente podia falar isso, né? Então é essa constância de entender realmente o outro como um irmão, de entender o próximo. E não, a gente não está falando de viver numa utopia, de que nós vamos amar todo mundo. Gente, é claro que não, a gente sabe que isso é utópico. Porque no mundo que nós estamos, isso não é uma realidade. Isso não é um fato, não vai acontecer realmente ainda. Não é que a gente está falando que nunca vai acontecer, vai acontecer, mas não é o momento. E aí é o ponto de respeitar as fases, respeitar os momentos, mas se esforçar para passar de ano. Nós somos esses alunos que estão aqui, ralando para tentar passar de ano e que vão conseguir se tudo der certo. Mas a gente tem que se esforçar para isso. A gente tem que tentar realmente. Porque é muito cômodo virar e falar que o mundo está assim, que o mundo não vai mudar agora. Então não adianta muito eu me mudar como pessoa. Mas não, nós temos responsabilidades como indivíduos, nós temos responsabilidades como pessoas, e não independente de religião, mas nós que estamos aqui agora, estamos falando sobre isso, essa responsabilidade dá uma puxadinha ainda maior, né, eu acho. Eu ia até complementar, mas eu acho que a Duda falou sobre isso aí. Então, eu acho que amar uns aos outros, eu acho que essa seja a lei que governa os nossos filhos hoje. Acho que eu não vou essa. Só passa aqui
baseada principalmente no Evangelho, né, como a gente citou bastante ao longo da palestra. Muito obrigada, e aí é realmente essa frase do Evangelho, amar uns aos outros e seres felizes. Para refletir justamente, porque é um puxão de orelha, né? Então, vocês fazem a pressa, por favor. A gente lembrar, os mais são dados, os mais serão cobrados, né? Eu trouxe aqui no final também. Então, para que se sentir à vontade, fechar os olhos, acalmar os seus corações. Vou trazer agora a oração para trazer um entendimento para dentro de nós. Então, Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induz-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar